Olá! Hoje a gente vai fundo numa história que é quase uma guerra civil no mundo digital, a grande divisão entre Bitcoin e Bitcoin Cash. Mas e afinal, de onde veio essa treta toda? Por que eles se separaram? Bom, tudo começou com uma pergunta bem fundamental, sabe? O que o Bitcoin deveria ser? Era para ser um jeito rápido e fácil de pagar o cafezinho na padaria? Ou deveria ser tipo uma fortaleza digital, um ativo super seguro? Olha só, o Bitcoin começou a ficar popular, muito popular. E aí veio o problema. A rede começou a engasgar, sabe? Ficou lenta, congestionada, as taxas subiram. Isso gerou um debate. E que debate! Foi uma briga feia que acabou no dia 1º de agosto de 2017, com uma separação bem controversada. Foi aí que nasceu o Bitcoin Cash. E é importante entender que isso não foi só uma questão técnica, uma atualização de software. Não, não. Foi muito mais fundo. Foi um racha filosófico mesmo, que partiu a comunidade no meio. Eram duas visões completamente diferentes sobre qual era o verdadeiro propósito do dinheiro digital. A escolha era basicamente essa. De um lado, a ideia do Bitcoin como ouro digital, ou seja, um ativo super seguro, uma reserva de valor que prezava, acima de tudo, pela descentralização. Do outro lado, a visão do dinheiro eletrônico ponto a ponto, uma rede para pagamentos do dia a dia que precisava ser rápida e barata. Essa citação aqui, ela resume o dilema de forma brilhante. O pessoal do BTC falou: a gente escolhe autonomia, segurança, confiança distribuída, custe o que custar. Mesmo que isso significasse que as transações na camada principal fossem mais lentas. Já o time do BCH foi pelo caminho da praticidade. Apostou tudo na velocidade, no custo baixo. E essa decisão, como a gente vai ver, teve consequências gigantescas. Ok, então vamos falar de um ponto que é crucial: segurança. Como é que essas filosofias tão diferentes impactaram a proteção de cada uma dessas redes? Porque, vamos combinar, segurança é um pilar que não dá para negociar quando se fala de um ativo que quer ser reserva de valor. E para medir essa segurança, a gente usa uma métrica-chave chamada hash rate. É um nome técnico, mas a ideia é simples. Pensa no hash rate como a força total do exército que protege a rede. É o poder computacional de todo mundo junto, trabalhando para manter tudo seguro. Quanto maior esse número, mais grossa e alta é a muralha que protege o castelo, entende? E esse gráfico, nossa, ele deixa a diferença claríssima. O hash rate do Bitcoin, do BTC, não é só um pouco maior. Ele é absurdamente maior. A diferença é tão grande que para alguém tentar atacar a rede, o custo seria proibitivo. Seria preciso um investimento surreal em equipamento e energia. E aí que está o ponto fundamental. Essa diferença de segurança não é só um número bonito num gráfico. Ela tem uma consequência prática e muito séria. Com um hash rate bem menor, o BCH se torna, pelo menos em teoria, mais vulnerável a um tipo de ataque chamado ataque de 51%. Nesse cenário, um grupo com poder suficiente poderia, hipoteticamente, controlar a rede, reverter transações, imagina o caos. E mesmo que seja só um risco teórico, ele abala a confiança que é a base de tudo. Beleza, agora vamos voltar para o estopim de toda essa briga, a questão da velocidade e da escalabilidade. Vamos ver como cada lado tentou resolver esse quebra-cabeça seguindo as suas próprias filosofias. O Bitcoin seguiu um caminho bem interessante, uma solução de duas camadas. Pense assim, a primeira camada, a blockchain do BTC, é como o cofre principal de um banco, super segura, feita para grandes transações, para liquidação final. E por cima dela foi criada uma segunda camada, a Lightning Network, que é tipo o caixa rápido, para pagamentos do dia a dia, instantâneos e com custo baixíssimo. Já o Bitcoin Cash foi por outro caminho, bem mais direto. A solução deles foi: vamos aumentar o tamanho do bloco. E não foi pouco, eles aumentaram para massivos 32 megabytes. A lógica era simples: blocos maiores, mais espaço, mais transações cabem de uma vez só, tudo direto na rede principal. Só que aí vem a grande ironia da história. Essa capacidade toda, esses blocos gigantes, quase nunca são usados. A média de uso é baixíssima. É exatamente como construir uma autoestrada com 8 pistas e só passarem alguns poucos carros por dia. Ou seja, criaram uma infraestrutura gigante para uma demanda que, na prática, nunca apareceu. E no fim do dia, depois de anos dessa disputa, quem deu o veredito final? O mercado. Os investidores, os usuários, as pessoas, elas votaram com o próprio dinheiro. E essa é a votação que realmente importa.
E olha, os números não mentem. É só bater o olho em qualquer métrica importante. Capitalização de mercado, volume de negociação, número de usuários ativos. A diferença é gritante. Não é que o Bitcoin está um pouco na frente. Ele está jogando em outra liga. Os números são centenas, às vezes milhares de vezes maiores. E não é só sobre números, tem também a questão da estabilidade da governança. A comunidade do Bitcoin Cash, veja só, rachou de novo em 2018, criando mais uma moeda. Isso diluiu o foco, dividiu os esforços. Enquanto isso, o Bitcoin, mesmo com todos os debates, conseguiu manter um consenso, passou por atualizações importantes e mostrou uma maturidade muito maior. Então, para a gente fechar as contas, o veredito no mercado foi claro. A tese do Bitcoin de que segurança e descentralização vêm em primeiro lugar foi totalmente validada. Ele se consolidou como tal do ouro digital. Por outro lado, a aposta do Bitcoin Cash na velocidade acabou sacrificando a segurança e, no final das contas, não atraiu nem a confiança, nem a adoção que eles esperavam. A solução do BTC com suas camadas pode ser mais complexa, mas provou ser muito mais forte e sustentável no longo prazo. Toda essa história nos deixa com uma pergunta para refletir, né? O que é mais importante no dinheiro digital? É a conveniência de pagar algo rapidinho ou é a certeza, a segurança de que seu valor está protegido de forma inabalável? A resposta do mercado até agora parece bem clara. Mas o debate sobre o que o futuro do dinheiro nos reserva, esse está muito longe de acabar.